Molezinha. E foi esse caso que caiu na prova do final de semana, Ministério Público do Ceará, hein, gente? Ele ficou a reclamar. Deixa eu ver se eu localizo até a questão para compartilhar com vocês. Da prova de ontem, ó. Tem a questão aqui, ó. Já mostro. Então, ele ficou a reclamar. A reclamar. Reclamar é verbo. Não vai usar crase diante de verbo, né, gente? Esse a na frente de um verbo é apenas uma preposição. Na frente de verbo você não tem artigo. Não pode usar a crase. Diante de verbo, não. Aí nós temos, ó, questão do TCE. Temos aqui, ó, ainda, a inteligência artificial pode ajudar. Pode ajudar os professores a criar ambientes de aprendizagem colaborativa e a atender às necessidades dos seus alunos. Note que aqui, ó, vai ajudar a criar, vai ajudar a atender. Mas veja que atender é verbo. Na frente de verbo não tem crase. O a que você encontra é unicamente uma preposição, crase proibida. Seria correto o emprego do sinal indicativo de crase no vocábulo a? Eu posso usar crase aqui, a atender? Impossível. Não existe crase diante de verbo. Não pode. Essa questão é uma questão errada. Agora, gente, ó, prova de ontem, ó. Prova de ontem, ó. A partir. Prova Ministério Público, hein? Ministério Público do Ceará. Aí a banca trouxe, ó, tava lá no texto. A partir. É facultativo. É facultativo o emprego do sinal indicativo de crase no vocábulo a em a partir. Gente, partir é verbo. Como é que você vai usar crase na frente de verbo? Esse a é unicamente uma preposição. A crase não é nada facultativa. A crase nesse contexto é proibida. Gente, isso sempre cai, não pode perder uma questão dessa, tá? Mas vamos lá, ó, tá vendo? Ó, o pessoal falando, pô, essa é para não zerar. E não pode errar a questão dessa, né, gente? Não tem como. Agora, uma outra ideia que é bem legal. Submete-se a isso. Quando você trabalha com esses pronomes, o grupo do esta, este, isto. Quando você trabalha com o grupo do essa, esse, isso. Esses elementos, eles são pronomes demonstrativos. E diante desses elementos, você nunca vai usar crase. Diante do grupo do esta, este, isto. Diante do grupo do essa, esse, isso. Nunca haverá crase. Então, submete-se a isso. Esse, isso, ó, tá nesse grupo. É o pronome demonstrativo. Diante dele, nunca ocorrerá crase. Ah, Grazi, por que não? Porque diante deles, você não tem artigo. Não tem artigo. Você tem apenas, ó, quem se submete a. Esse a é apenas uma preposição, tá? Não tem artigo. Então, na nossa questão 12, prova do INPI, o que interessa, gente, ó, esse pedacinho aqui final, ó, já vou focar aqui. Nós temos, ó, levando a essa situação. O que eu acabei de falar para vocês? O que o elemento essa é? Pronome demonstrativo. Diante desse pronome, você nunca vai usar. Agora, gente, ó, diante desses dois grupos, eu vou até escrever aqui, ó, esta, estas, este, estes, isto. Essa, essas, esse, esses, isso. Diante dessas palavras, nunca ocorrerá crase, porque diante delas não existe artigo, tá? Então, aqui, ó, a essa não pode usar o acento. A banca pergunta,
no segmento a essa situação, poderia ser corretamente inserido o acento indicativo de crase no vocábulo a. Pode colocar crase aqui? Impossível. Em razão da presença do pronome essa. Impossível. Não tem artigo. É unicamente a preposição, tá? Então, por isso, essa questão é uma questão errada. Legal, gente. Tranquilo? Entendido? Agora, uma outra ideia. Temos aqui, ó, uma que apareceu na prova da Controladoria Geral do Estado do Rio de Janeiro. Mas vamos ver aqui, ó, o que que nós temos. Viajou com a amiga. O que que nós temos aqui, ó? Aí vou até ressaltar, Wellington, nós trabalhamos a interpretação nas nossas turmas, tá? Focado no CESP, você está falando da Polícia Federal, nós fazemos isso tanto no VIP-CESP quanto no TOP, que é o treinamento de provas. A gente trabalha muito, 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 muito a parte da interpretação. Só que é um trabalho contínuo. A gente precisa de algumas aulas para desenvolver, para visualizar como isso tem que ser aplicado nas provas, tá? Nas nossas turmas, nós focamos muito na parte de interpretação. Agora, a dica que eu dou para vocês. Gente, aprendam primeiro a gramática, dominou a gramática, aí nós partimos para a interpretação, tá? E a gente faz isso de uma maneira bem massiva nas nossas turmas. Bem, vamos lá. Ó, nós já temos, tá, Dion? Mas depois eu falo com você sobre a banca FCC. Então, vamos lá. Bem, viajou com a amiga. O que que eu quero que você veja agora? A amiga, isso é uma palavra feminina. Se você tem uma palavra feminina, significa que aqui na frente você tem um artigo, tá? Então ali, a amiga, palavra feminina. A palavra feminina tem o seu artigo. E você tem quem viaja, viaja com. Esse elemento com, ele é uma preposição. Se você tiver a preposição seguida do elemento a, você não vai colocar o artigo. Porque se você já tem uma preposição, você não vai colocar outra preposição. Muito cuidado com essas palavrinhas aqui. Cuidado com essas palavras. Ante, após, com, contra, desde, entre, para, perante, sem, sob e sobre. Essas palavras, elas são preposições. E são preposições que podem aparecer seguidas do elemento a ou do elemento as. Se você tiver a preposição ante e você colocar o elemento a ou o elemento as, eles são os artigos. Se eu tenho preposição ante, eu não uso a crase depois. Então, se eu faço viajou com, o com é a preposição, o a é apenas o nosso artigo. Você não pode usar a crase nessa situação. Gente, até existe uma exceção, mas eu nem listei aqui. Se eu fizesse, ele foi até a loja. A palavra até, ela é uma preposição, mas note que eu não listei aqui. Porque depois da preposição até, você tem aqui um caso facultativo. Você pode colocar ou não o acento. É a única preposição que admite uma crase depois. E ainda assim, ela é facultativa. Mas, gente, em regra, se eu tenho preposição antes, eu não uso a crase depois. Então, atenção a essas palavras. E a banca CESP adora cobrar essas duas, porque o pessoal fala errado. E ela tenta usar isso como pegadinha. Mas se eu tenho preposição antes, eu não uso a crase depois.
olha o que nós encontramos na questão